mãe chegou pra mim e falou assim: filha, o seu namorado tem outra namorada e só você que não quer ver. Nossa. A mãe sensitiva, né? Mas é porque mãe sente essas coisas, né? Então, acho que a gente namora a mesma pessoa. Eu também namoro o Tananã. Imagina você passar por uma coisa dessa. Gente, imagina você descobrir que o seu namorado, o qual você namora há 3 anos, tem uma namorada De mais tempo ainda, né? há 8 anos. Aham. E o melhor de tudo nessa história é que elas viraram amigas, Somos amigas. irmãs, Mulheres apaixonadas. unidas, apaixonadas não, né? Não, é por causa da novela. O futuro dirá, né? Mas, gente, é uma história fascinante que, assim, quanto mais a Laura, que foi a menina, né, a ex-namorada do Divo, que contou sobre a história, quanto mais ela conta sobre a história, mais você fica embasbacado, porque o nível de mentiras desse ex-namorado é absurdo, é muita mentira, e é mentira em cima de mentira, e camadas e pessoas envolvidas, e várias vítimas. Olha, ela postou aqui no perfil dela, a Laura Kurban, e os vídeos estão bombando muito, tá, gente? Porque é uma história inacreditável. Elas até postaram esse vídeo aqui, ó. Essa é a Laura. Só que a Laura, após descobrir a traição, não sei nem se era uma traição, né? Porque no caso, ela era amante sem saber. É uma traição, né? A outra era a namorada que veio primeiro. Mas no ponto de vista dela é uma traição. É. Porque ela não sabia, Ela né? também era, era amante contra a própria vontade. Isso, no ponto de né? vista dela é uma traição. Ela vai contar, a gente vai ver aqui a história, mas ela chegou a conhecer a menina que era a namorada que veio primeiro. E olha só que lindo, porque muitas vezes, infelizmente, existe uma rivalidade feminina enorme nessas situações em que as mulheres às vezes ficam do lado do cara problemático e veem a outra como a inimiga, mesmo elas sem ter culpa, né? Mas elas se uniram e viraram amigas e já até fizeram esse vídeo aqui juntas. Olha, eu sou namorada do Divo. E aí vem a outra, ué, eu também sou namorada do Divo. Ué, Beth? O meu também é Beth. Ué, o meu também é Beth. Será que alguém tá ligando? Então desliga que eu vou ligar na Copa Uva. Oh, não. Então desliga que eu vou ligar na Telefônica. Aqui é Alameda e Yaya. Aqui é uma escola de música. Aqui é uma escola de música. Aqui também é uma escola de música. Você tá dando meu endereço? Que estranho isso. Então vamos ver o que aconteceu, gente, porque essa história é inacreditável. Descobri que o meu namorado, há 3 anos, tinha uma namorada. Há 8 anos. Então, tudo começou no dia 12 de junho desse ano. Que ele chegou aqui em casa pra jantar às 3 da tarde. E aí, quando deu jantar mais 6, ele falou que queria ter um Eu jantando, gente. Eu janto É, o esse horário também. Matheus. Por mim, eu almoço 10 da manhã. Matheus, Então- às 10 da manhã, começa a reclamar que não tem Nossa, eu almoço. fico desesperado. Eu tranquilamente almoçaria. Tem uma moça na nossa academia que ela almoça, eu vi ela falando esses dias e ela falou de novo que ela almoça 9 da manhã. Porque ela chega na academia, eu acho que tipo 4. Ah, tá. E aí o horário dela é todo trocado. E Mas ela você, falou que você não é esse caso. Ah, mas eu já... Você não tem essa desculpa. Em espírito eu sou. Enfim, desculpa, não tem nada a ver com o tema. negócio, tipo, um negócio do trabalho pra resolver e que ele teria que ir embora. E, enfim, depois eu explico, mas eu já estava acostumada com essas interrupções, porque ele é da área de TI e então sempre tinha, assim, algumas demandas meio fora de hora e ele tinha 2 empregos, né? Então ele sempre justificava algumas ausências por conta disso. Daí ele saiu daqui às 6 e pouca e aí a minha mãe chegou pra mim e falou assim: filha, o seu namorado tem outra namorada e só você que não quer ver. Eu Gente. falei, gente, não é possível. Nossa. A mãe sensitiva, né? Mas é porque mãe sente essas coisas, né? E não apenas isso, mas eu acho que quando a gente tá numa situação tóxica que ela estava, Ah, tá. você é a última pessoa a se tocar, né? Porque você fica numa bolha de convencimento às vezes. Ali. E às vezes também, talvez até alguns amigos já tivessem percebido alguma coisa que talvez estivesse errada. E Só que por ser amigo, você fica naquela situação, tipo, será que eu falo? Será que eu tenho abertura? Aí às vezes você fala, você deixa de ser amiga, você perde a amizade porque a pessoa mãe não quer. A mãe A fala mãe é isso. e pronto, acabou. Sabe assim, será? Mas será, bicho? Tipo assim, mas estava numa paz, apesar de tudo. Até porque eu e minha mãe estávamos fazendo um propósito de oração, 13 dias de oração, que acabava no dia 13 de junho. E aí, chegou o dia 13 de junho, fizemos o último dia do propósito. Aí, eu fiquei conversando com ele, como sempre, normalmente, ele sempre falava comigo, né? Bom dia, blá, blá, blá. E, né, a gente sempre costumava se ver na sexta. Então, depois do trabalho dele, ele passava aqui, mas sempre chegava super atrasado, tá? Aí, nessa sexta não foi diferente. Sexta-feira 13, ele chegou aqui atrasado, mas eu tava
super tranquila, nem reclamei. Ele até brincou que eu tava muito tranquila. E aí, estávamos no carro e o telefone dele começou a tocar. Ele tinha acabado de trocar de telefone. E aí, quando veio a ligação, apareceu a foto da pessoa que tava ligando. Foto O do iPhone perfil, né? traiu. Da pessoa que tava ligando. E aí, apareceu uma menina. Olha só como as coisas estão conectadas, gente, porque foi numa sexta-feira 13, ela tinha acabado de fazer 13 dias de oração. E recebeu 13 chamadas não atendidas. Não, e ainda recebeu... Sabe o que foi isso? Porque foi através do celular que veio a ela, né? O sinal de que ela estava sendo traída. Foi através do celular. Gente, o Santo Carla Cutis agindo. Mais um milagre, Santo Carla Cutis. São Carla Cutis está entre nós. Nossa, Tá e vendo? falando em traição que... Não vou falar, não. O quê? É que eu ia falar que essa semana também teve a da repostagem da foto também. Ah, sim. Abafa. Que é outro caso também de celular. Outra traição histórica, né? E eu falei assim, cara, quem é que tá te ligando? E ele falou que era um amigo dele. Aí eu falei assim, olha, é uma menina, né? Na foto é uma menina. Ele falou, não, é a mulher do meu amigo. Falou o nome do amigo. Aí eu falei assim, cara, não é, porque você já me mostrou uma foto dessa menina, dessa mulher dele, e eu sei que não é essa. E aí eu vi que ele começou a ficar muito nervoso. E ele parou de olhar pra mim, assim, ele não conseguia nem olhar na minha cara. E ele ficou meio paralisado, assim, mudo. E eu fiquei... cara, quem que tá te ligando? E ele começou a falar que ele não sabia quem que estava ligando pra ele. Ai, meu Deus, por quê? Que situação. Não, é impressionante que ela conseguiu manter uma calma, né? Assim, tudo bem que já passou, né? Mas eu acho que muita gente já tinha pulado Surtado. do carro. E o que me impressionou também nessa história é como que ele conseguia controlar 2 empregos e 2 relacionamentos ao mesmo tempo. É Talvez muito fosse- trabalho. É muito literalmente, né? 2 Muito, empregos aham. e 2 relacionamentos, ele não dorme. É surpreendente porque eu vi grande parte do relato dela e a coisa vai piorando. Quando você acha que ele já tava fazendo mentira demais, você descobre que era pior. Eu odeio mentira, gente. Senhor. Falou que não sabia. E ficou nessa, cara, não sei. Eu falei assim, bom, se você não sabe, não tem problema então. Deixa que eu ligo pra quem tá te ligando e a gente descobre por que ela tá Pronto. te ligando, né? Você não acha Problema que, resolvido. que faz sentido? Aí ele falou assim, a gente só tem essa opção? Aí eu falei, eu acho que a gente só tem essa opção, porque tá bem estranho isso, né? E aí ele falou assim, cara, eu já sei, é porque eu troquei o chip com a minha mãe e aí deve ser um contato do celular da minha mãe que tá ligando pra mim. Nossa, Vamos gente. lá na casa da minha mãe que ela vai te confirmar isso. Pra quê? Né? Envolvendo a sogra da Assim, mentira. pra uma pessoa que mentiu tão bem, nessa parte que ele se desesperou, ele vacilou realmente, porque vai piorando a situação. Ele poderia ter feito tantas coisas. Como assim? Eu vou te levar na casa da minha mãe pra provar que é ela que tá ligando. Mas é porque talvez ele fosse um bom mentiroso planejado. Ela pegou ele no pulo. Pra Até mentir porque ela falou que ele rápido. tinha trocado de celular. Então talvez ele trocou de celular e não se atentou a trocar o nome do contato. Pra fazer a mistureba, né? Só que aí o que aconteceu? Ele foi pego no pulo e talvez no pulo ele realmente... As mentiras deixaram a desejar. Não conseguiu sustentar o personagem. E eu assim, não tem problema, vamos ligar pra essa pessoa, vamos só ligar. Eu falei assim, ou então você me fala quem é. Tipo, e aí eu comecei a ficar muito tranquila e pedindo, cara, só seja sincero, fala quem que tá te ligando. E aí ele falou assim, é uma ex-namorada minha. Ué, não era mãe? Aí eu falei assim, por que ela tá te ligando e você nunca me falou dessa ex-namorada? Porque eu já tinha perguntado de ex-namoradas e ele nunca tinha falado dessa. Porque eu já tinha visto a foto das outras, né? E aí eu não reconheci a foto dessa. E aí ele falou assim, não, é uma ex-namorada minha que eu tô conversando faz um tempo. Eu falei assim, há quanto tempo? Ele, uns meses. Eu falei, mas por quê? Ai, Deus, por quê, né? E eu falei assim, tava realmente assim, sendo bem tranquila, assim. Mas por que você tá conversando com ela? E, tipo, o que aconteceu? Aí ele, não, eu lembrei de uma música e aí me deu vontade de falar Oi? com ela. E eu falei assim, olha, então, Nossa. tipo assim, acho que você gosta dela, né? No caso, o que tá fazendo comigo? E aí ele começou a tentar justificar que ele gostava das duas e que ele tava confuso. E bom, pra mim ali já, tipo, cara, né, claramente você não
não tá interessado em mim, tá interessado nessa menina. Ai, gente, é bizarro isso, porque é chocante o tanto que isso é comum, né? De caras que mantêm. É uma coisa muito trabalhosa você manter 2 relacionamentos por anos. Tem gente que mantém família. Ele tava quase uma década com a outra menina. É, mas namoro é mais fácil do que família. Tem gente que tem filho com uma família, filho com outra família e vive assim, ninguém sabe, tipo... Às vezes até sabe, mas não quer tocar no assunto, né? Tem gente que acaba descobrindo, mas não quer lidar com a situação. Mas tem gente que realmente é enganada e não percebe. Então, fica com essa menina. Só que aí começou a me dar raiva. Né? Aí veio a raiva e eu comecei, tipo assim, cara, então fica com essa menina aí, tipo assim, né? O que você tá fazendo comigo? Eu só quero ir pra... Me deixa aqui que eu vou chamar um Uber. Aí ele, não, vou te deixar em casa e a gente vai conversando. E aí eu fiquei, tipo, né, naquele momento, assim, muito desnorteada, sabe? Que, tipo assim, cara, o que tá acontecendo? E pensando, assim, os 13 dias de oração, minha mãe tinha falado que, né, tinha já revelado o que ia acontecer. E eu, realmente... A revelação da mãe através do São Carla Cutis. Porque eu tava me sentindo extremamente rejeitada naquele momento. Então eu nem consegui falar, assim, o que eu queria falar, porque eu tava, assim, meio... Sabe quando... Caraca, o que tá acontecendo? Tipo, não é possível que isso tá realmente acontecendo. E aí, ele falou assim, ele me deixou em casa e falou assim, mas você quer me bater? Aí eu falei assim... Oi? Sabe quando... Não, eu só queria ir embora, eu só queria sair dali. Aí eu fiquei assim, tipo... Olha... eu acho que pra mim deu, né? Não sei o que, tem certeza, tipo, essa é a última vez que a gente vai se ver. Eu falei, olha, eu não sei, é porque eu não tô conseguindo entender muita coisa. Ele também não tava me explicando direito as coisas, ele não tava falando. E aí, eu fui pra casa. Só que antes, né? Aí antes de eu sair do carro, eu falei assim, mas qual o nome dessa menina? Porque você nunca me falou dela. Ele falou o nome dela. E eu falei assim, o sobrenome, não quis me dar o sobrenome. E, ponto importante, ele não tem rede social. Tá bom? Fica a dica. Ou seja, não dá pra confiar em quem tem e quem não tem também. Não dá pra confiar, Não, né? eu acho que quem não tem é muito mais provável que possa ser uma pessoa com problemas a esconder. Porque, gente, hoje em dia, né? tudo bem você não ter todas as redes sociais, mas uma pessoa que não tem nenhuma rede social... Ou às vezes a pessoa tem uma e não usa, né? Mas tem o perfil pra, tipo... Ou tá foragida, ou tá performando também. Tá sendo performática, vivendo analogicamente. Mas nem um Instagram trancado. Tipo, Não, alguma muito coisa... estranho. No caso dele, depois de toda a história, faz sentido, porque é ótimo ele não ter redes sociais, porque a rede social entregaria muita coisa. Porque aí ele ia postar foto só dele, ele não ia postar foto dos relacionamentos e tal. Porque esse homem era muito maluco. Ele mantinha os relacionamentos com histórias diferentes entre elas, ele conseguia manter as mentiras, ele não se esquecia das mentiras. Só que se ele tivesse uma rede social, ele não ia poder mentir pra uma delas, por exemplo, porque ele tava num local que ele não tava. Isso, ia Fazia uma confundir. viagem que a outra não sabia que foi feita. E elas iam achar muito estranho ele nunca postar foto com elas, né? Tem isso também. Nunca ia. Além dos amigos em comum, que eram amigos diferentes pra uma e pra outra. Depois cheguei em casa, comecei... Não, no carro mesmo, eu já comecei a procurar alguns amigos dele que tinham um Instagram. E fui nos amigos e achei a menina num dos amigos. Que ele também era uma pessoa muito sem amigo. Eu não tenho muito amigo, eu não saio, não faço nada. Eu. Realmente... Não tinha tempo pra sair com os amigos, no caso, né? Porque ele tava saindo com, né, a outra namorada e outras meninas. Outras meninas? Elas não eram as únicas. Gente, mas tá. o que é isso? Elas não eram as únicas, é aí que tá. Era uma rede. Nessa economia? Mas por isso que esse homem sempre falava que tava quebrado. Como é que sustenta? Como é que você sustenta encontro com várias? Tendo 2 empregos, né? Tinha 2 empregos e não dava conta. Não, precisava de um terceiro. Eu peguei o nome da menina, adicionei no Instagram. Cara, ela me aceitou muito rápido. Só que eu cheguei em casa, eu fiquei, o que eu vou fazer agora? Voltei pra contar como eu descobri que o meu namorado, há 3 anos, já tinha uma namorada há 8 anos. Como eu falei na parte 1, eu pedi, né, o nome da ex-namorada, que ele me disse que estava conversando, adicionei ela no Instagram, ela me aceitou super rápido, e aí eu fiquei pensando, cara, como eu vou abordá-la, né? Porque eu também não queria chegar, tipo, o que é você que tá falando com, né? Eu queria fazer uma coisa educada. Mas antes mesmo uma coisa educada. Estruturar a mensagem que eu ia mandar, ela veio falar comigo na DM e ela me perguntou, você me conhece? E eu respondi, devolvendo a pergunta, você me conhece?
E aí ela disse, eu te conheço, mas como você me conhece? E aí naquela hora eu tive um feeling assim, eu falei, Aí cara, ela eu vou jogar um respondeu, eu te conheço, mas como você me conhece? O que eu quero saber é como você me conhece, mas você me conhece? Ah, mas você me conhece mesmo? Eu falei, você me conhece mesmo? Uai, o meu Imagina também é Beth. Ficasse assim por séculos. Aqui é uma escola de música. Eu te falei, eu te conheço através do seu namorado. Até porque, né, na minha cabeça, pô, ele já tava conversando com ela há uns meses, tipo, né, pô, já tava querendo namorar com ela mesmo, né? Mas os meses eram anos. Aí eu falei, ela falou assim, como se o meu namorado não tem Instagram? E nessa hora eu percebi a gravidade da situação e eu falei, então, acho que a gente namora a mesma pessoa. Eu também namoro o Tananã. Ela falou assim, você namora com ele desde quando? E eu respondi, eu namoro desde 2022, e você? E ela respondeu, 2017. Tá, nessa hora eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Gente, Tá- imagina. Imagina você passar por uma coisa dessa. Bizarro, né? Eu matava esse homem. Nossa, é bizarro. Eu ia querer me vingar. Como? Terapia Mas não ia como que adiantar. se vingar? Eu ia querer vingança. Mas como que se vinga? Algum tipo de humilhação pública. Ia fazer ele ser demitido do emprego dele. Dos 2 empregos. Deixar ele desempregado. Tatuar corno na testa dele. Apesar de que ele não era corno, né? Ele não era corno no caso. Ai, mas nossa, gente, 2017. Nossa! 8 Jesus. anos! Ele tava com os 2 relacionamentos ativos. Encontrando as duas. E traindo as duas. Não, e assim, é porque ela ainda vai chegar, mas tinha coisa de datas comemorativas, aniversário dele, que tudo ele tinha que se planejar entre as duas. acontecendo. Perguntei se podia ligar pra ela. A gente começou a conversar, daí trocamos prints, conversamos, aí ela começou a me mandar várias fotos. E um ponto aqui importante, ele sempre... a gente mora no Rio, né? E então, cada um em uma zona, né? Eu moro na Zona Sul, ele mora na Zona Oeste. Então, ele sempre meio que tentava... Ai, Deus, como assim, Senhor? Mas ele sempre meio que tentava parecer um pouco Chico Bento, assim, pra mim. Como se eu fosse da Zona Sul e por isso, tipo, eu sabia mais coisas que ele. Ele tentava parecer um pouco bobo, assim, pra mim, em alguns aspectos. Embora ele fosse mais velho e muito mais experiente. Olha o personagem, gente, o personagem todo construído. E aí, Queria ele dizia exemplos. pra mim que, cara, ele era muito, assim, bicho do mato, que ele nunca tinha viajado de avião. E aí, quando eu comecei a conversar com a namorada dele, uma das primeiras fotos que ela me mandou foi uma foto deles de, sei lá, 2018. Eles num avião. Tudo bom contigo? E eu fiquei tipo assim, cara, tá, peraí. Tipo assim, a mentira... Ou seja, ele não Mas, mentia. mas ele criou outra personalidade, Exatamente, então. isso que é o mais bizarro. É uma pessoa muito mitomaníaca. Ele Não criou, era só trair. Ele criou coisas muito distintas de uma pra outra. E qual será que é a verdade? Tipo Eu assim, acho a que a personalidade de verdade. Se bobear, a pessoa tá tão perdida na mentira que nem ela sabe. É. Porque a pessoa criar quase... Assim, é porque uma tinha 8 anos de relacionamento. Vai saber se ele já não teve outros casos antes. Talvez então já ele é mais já mentia a personalidade dele pra ela já são também. muitos anos de mentira. Existe verdade na pessoa ainda? É possível? Passado. Ela tá indo pra um outro caminho, assim, não é só uma mentira, tipo, aqui de relacionamento, é em todos os aspectos da vida. E na hora eu comecei a ficar muito desesperada, eu falei, cara, com quem eu estava me relacionando? E aí eu perguntei como que ela sabia quem eu era. E ela falou, uma vez, recentemente, eu vi o seu YouTube, né, o seu perfil do YouTube estava logado na TV dele. A revelação também foi de forma virtual. São Carla Cutis. Gente, ele mal virou santo, ele já tá agindo dessa forma. Dessa forma. A todo vapor. É porque acabou de Tem que entrar no mostrar emprego, né? serviço, né, no- É Ele- porque tem os 3 meses de experiência. Aí ele tem que Tá todo fazer vapor. acontecer. Tem razão, tem razão. Fui questioná-lo. E ele falou que era de uma namorada de um amigo dele. Só que ela falou que ela não acreditou e que ela estava insistindo para ele falar com esse amigo, tipo, para esse amigo, né, confirmar a história. E ele estava enrolando ela de que ia fazer isso em algum momento. E aí, nesse momento, eu percebi que se ele estava me escondendo a coisa mais difícil, que é uma outra namorada,
provavelmente ele estava me escondendo muito mais coisa. Não, ela não conhecia a pessoa, né? Deve ser realmente uma coisa estranha, porque você passa 3 anos com a pessoa e Que não você não existia. sabe quem é a pessoa. Não, sabe, você era um percebe, estranho. você percebe que você tava se relacionando com uma pessoa de mentira, a pessoa não existia. Você tava se relacionando com um personagem. Eu acho que deve vir tanto a raiva de você ter sido enganada, quanto a raiva de você perceber, meu Deus, eu me apaixonei por uma pessoa que não existe. E fora que você também deve se sentir, no caso dela, ali, vulnerável, né? Porque você pensa, porra, eu botei essa pessoa maluca dentro de casa, conheci a minha família, conheci a minha mãe, era um doido, um desgraçado, que tinha outro relacionamento. Tipo, olha que bizarro. É, e vai saber do que a pessoa é capaz, né? Porque se a pessoa é capaz de mentir tanto a esse ponto, aí, gente, é um caráter bem duvidoso, né? Né? E também a história do avião, pra mim, ficou tipo, cara, como assim? Ele sempre falou que ele, tipo assim, sempre pagou de muito, sabe, ingênuo e não sei o quê, e o cara já viajou de avião. E comigo ele nunca queria viajar, porque ele sempre tava sem dinheiro, mesmo tendo 2 empregos. E eu ficava tipo, como assim? Hoje em dia a gente pode parcelar. Mas então, eu só contextualizando, conheci ele no meu ambiente de trabalho. Conheci ele no meu ambiente de trabalho, porém éramos de setores diferentes, o nosso grupo de amigos era, né, diferente, e naquele esquema de eu trabalhava muito de casa, ele ia para o escritório mais do que eu, então a gente também não tinha assim muita proximidade por conta do trabalho. A gente trabalhava no mesmo lugar, a gente se conheceu ali, mas a gente não tinha assim um convívio, né, no trabalho. E aí eu pensei, cara, eu tenho algumas pessoas em comum com ele. Assim, eu tenho algumas pessoas que eram do núcleo ali dele que eu também conheço um pouco. Então eu vou perguntar para essas pessoas quem é o Tananã. Nossa, mas ela também muito calma, né? Ela não se desesperou. Muito calma, e isso realmente é surpreendente, porque eu acho que poucas pessoas conseguiriam manter essa calma dela. Nossa, ela tava super calma, já arquitetando um plano de Pensei, ação. gente, perdi 3 anos da minha vida com esse merda. Não, 3 anos ainda vai, né? Agora é outra que foi 8. 8? Essa é pior. 8 anos, gente, é muito tempo. Imagina você ser enganado por 8 anos. É muito tempo. O que vocês fariam? Contem pra gente. Eu quero saber como vocês iriam reagir. E será que alguém aqui já passou por algo assim? E aí, só que tem um ponto também que eu preciso botar aqui. Ele me dizia que ele já estava muito, assim, desanimado com as amizades do trabalho, porque ele já tinha tido muitas fofocas envolvendo o nome dele e que, por isso, ele não queria mais ter proximidade com ninguém do escritório e da empresa e que porque ele era muito perseguido na empresa, então ele não se relacionava muito profundamente com mais ninguém, que ele não queria mais ter grupinho de amigo. Ah, senhor. E aí, logo quando a gente começou, eu contei para 2 amigos meus, né, para uma menina e um menino que trabalhavam comigo, que eram os meus 2 amigos mais próximos, sobre, né, o que estava acontecendo. E aí falei com ele, olha, falei com não sei quem, e ele falou. E ele ficou desesperado. E ele ficou tipo, cara, eu não quero que ninguém saiba. E ele parecia querer muito proteger a nossa relação. E como eu vi que ele ficou realmente chateado de eu ter compartilhado com as pessoas e que ele realmente se preocupava de tipo, cara, não manchar ali, não que eu fosse manchar a reputação dele, né? Mas tipo, sei lá, ele não queria que as pessoas do trabalho soubessem sobre o nosso relacionamento e eu, tudo bem, aceitei, porque também achava que acho melhor ninguém se meter mesmo, mas também porque eu sabia que aquilo era importante pra ele. Assim, porque apesar de ser uma red flag que ela só entendeu depois, né, realmente, porque como eles são da mesma empresa, talvez ela deve ter pensado, tipo, realmente não é legal a gente namorar publicamente na empresa, assim, revelar talvez não vai cair bem no profissional, né? Pode cair mal no RH, essas coisas. Tem umas empresas que tem umas regras, né? E esse homem, ele devia ser sagaz pra mentir, né? Porque pra ele conseguir manter tanta mentira sem que elas percebessem, é porque ele era bom no que ele fazia. Ele devia saber fazer. Na verdade, ele só se embananou quando ela viu a foto no celular, né? Que ele não tava preparado. Ele não tava preparado. Porque devia ser isso, ele devia ser bom planejando com antecedência. Ele já devia se planejar pra tudo. Só que quando apareceu a foto da menina no celular ligando, como ele reage? No improv, ele não era bom. Ele não deixou essa parte roteirizada. Foi um furo no roteiro. Bastou um furo no roteiro pra tudo ruir. Mas é um furo no roteiro divino, né? Uma intervenção divina. De São Carla Cutis. São Carla Cutis. Então eu aceitei não falar.
Mas tem isso também, né? Na empresa, ninguém sabia que ele tinha uma... Né? Ninguém sabia dessa namorada de 8 anos. Até porque na empresa tinha... A maioria dos homens eram casados. Então, ele era tipo um dos solteiros da empresa. Ai, Deus. Então, assim, ele não escondia só de mim que ele tinha essa namorada há 8 anos. Ele escondeu de todo mundo. E aí, eu comecei a tentar falar com essas pessoas que a gente conhecia em comum, mas que eram muito mais próximas dele. E comecei a contar a minha história e perguntar, né? Ah, vocês ainda têm contato com o Tananã? Porque ele me diz que ele não é amigo de ninguém. E as pessoas falaram, cara, sim, a gente fala com ele meio que frequentemente. E eu Mais assim... uma mentira. Não, naquela hora eu tava tipo assim, cara, como eu fui trouxa, mas Porque ele tinha que separar as pessoas, né? É mais fácil controlar a informação se tá todo mundo separado, né? Os amigos estão Isolar, né? isolados Tem que aqui, isolar. uma namorada tá daqui, a outra tá dali. Porque não tem como ele se isolar de todo convívio social, né? Então o que ele fazia era separar bolhas. Isso, porque aí ele contava informações específicas pra cada grupo de pessoas. O problema é que uma bolha não podia se misturar com a outra. Aí as mentiras dele geravam mais nesse aspecto, né? De, tipo, separar as pessoas pra que ninguém tenha contato com ninguém. Ah, mas dá muito trabalho. Ai, gente, desesperada. nossa. E aí comecei a, né, descobrir várias outras histórias do trabalho dele. E nessa hora, aí a namorada 1, né, que no caso pra mim ele foi apresentado como ex-namorada, mas que era a namorada oficial, me mandou uma mensagem e falou, cara, ele acabou de me mandar uma mensagem que ele vai passar aqui. O que era muito atípico, porque sábado ele sempre estava comigo. Então ele só encontrava com ela no sábado à noite. Geralmente ele dividia o final de semana dele entre nós duas, com a justificativa de trabalho. Então eu ficava com ele na sexta e no sábado, e ele encontrava sempre com ela no sábado à noite. Gente, e haja disposição pra fazer amor, né? É aquela música da Cisa, né? The Weeknd. Nossa, mas assim, o apetite tem que ser bem alto, porque como é que ele fazia? E nenhuma delas conhecia a família dele? Então é aí que tá. Ah, vai chegar nessa parte? Sim. Ah, tá bom, perdão. E é mais uma cascata. Ah, tá. É mais um pedaço da bola de neve. Tá, beleza. Pra mim, ele dizia que o domingo era um pior dia pra ele, porque era o dia que ele tinha muitas demandas atrasadas, então ele tinha que preparar tudo pra segunda-feira, então a gente nunca podia ficar junto. E aí ela falou assim, cara, ele tá vindo aqui sábado de manhã, ele falou que vai passar aqui. E ele foi na casa dela. Assim, por exemplo, às vezes a gente falava pra gente ir num lugar pra comer, aí ele meio que tipo, nossa, eu nunca vi essa comida. Agia como se, tipo, realmente, assim, caraca, a pessoa veio da caverna, assim, sabe? E aí eu lembro que uma vez eu dei um Kinder Bueno pra ele, e ele ficou, nossa, isso é muito bom. Assim, como se fosse assim, caraca, eu tava dando um chocolate, assim, sabe, tipo, uma especiaria, assim. E eu, assim, até, cara, eu sou idiota, que eu achava até bonitinho, assim, eu falava, ah, que fofinho, né? Não, nossa, e ele todo... Quero ajudar, assim, ele a saber que ele, né, tipo, cara, não tem isso, que, tipo, ele é super normal e que Mas a ele vida- morava na Zona Oeste. Não, ele fala que morava na Zona Oeste como se fosse, né, interior do interior, e não é. Eu não aguento isso, gente. Assim, algumas pessoas no Rio têm essa mania de falar que moram no interior, aí se perguntar onde. Tem. E é, tipo assim, a cidade da região Mas metropolitana. eu acho que isso é um grande problema. Não é nenhum problema, não é um problema. Não, não é um problema. Mas é uma coisa comum entre pessoas que moram em cidades grandes ou no entorno de cidades grandes. As pessoas falam, eu moro no interior. Aí ela fala a cidade de 3 milhões de habitantes. 1 milhão de habitantes. Gente, isso não é interior, não. Eu, como uma pessoa que realmente vim do interior, eu sou contra esse tipo de atitude. Deixando aqui agora... Quantas pessoas tem na cidade da sua família? 18 mil. Pois é. Isso é interior, A gente. cidade da minha família, onde minha avó mora, tem 7 mil. 6 mil, Matheus não 7 nasceu mil. lá. Não, mas é a cidade da minha avó. Matheus passou muito tempo lá, mas ele não nasceu lá. Eu nasci lá. E aí sempre acontece, às vezes a gente tá falando, não, porque na minha infância no interior. Aí aparece alguém e fala, sim, eu também tive infância no interior. Aí, onde você morava? Niterói. Aí a pessoa fala, capital de São Paulo. Grande ABC. É super acessível pra ele e tal. E, obviamente, ele também era uma pessoa que me ajudava em outros aspectos, assim, e pra eu, né, continuar com ele, não tinham só coisas ruins, assim, ele era uma pessoa boa e eu gostava muito dele mesmo e gostava muito de conversar com ele. E como eu falei, eu nunca tinha namorado, então eu entendo que existe, assim, o mérito dele de manipulação. O mérito Mas dele. ele também estava mérito. lidando com uma pessoa muito inexperiente, assim. E a namorada 1 também nunca tinha namorado, né? Ela só namorou com ele.
Então, assim, nós éramos presas meio fáceis, assim, para o discurso dele. E outra coisa muito doida, assim, é que, por exemplo, a minha vida e a da namorada 1 era meio parecida, porque nós duas temos uma irmã, ela tem uma irmã gêmea, e eu tenho uma irmã que é 1 ano mais velha que eu, que é quase gêmea. Quase gêmea. Quase gêmea. Ela quase gêmea. Ela só nasceu com 1 ano de diferença. Pela biologia, pela medicina, os médicos consideram a gente quase gêmea. Teve um leve atraso. Nós duas temos, assim, uma relação mais próxima com a nossa mãe. No meu caso, eu só moro eu, a minha irmã e a minha mãe. E ela mora com o pai, mas o pai não era tão próximo quanto a mãe. E as nossas irmãs têm namorados. E então, assim, ele tinha... E o namorado é ele também. Mais coisas em comum, né? O namorado Muitas também é coisas em ele, comum. das irmãs das duas gêmeas. Agora é que eu entendi o que você quis dizer. O Das quê? irmãs delas. É ele Agora eu também. entendi. Namorando é a o família cunhado inteira. duplicado, né? Assim, muito doideira. Meu padrasto é ele também. Minha mãe tava tendo um caso extraconjugal Ele e bota era o ele. bigodinho. Tipo, acho que ele não tinha nem tanto trabalho, né? E aí eu falei, cara, eu não... Tipo, né? Quando eu vi que tava acontecendo tudo isso, assim, eu pensei, eu não conheço essa pessoa, eu preciso ir atrás de mais informações. E eu pensei, cara, eu vou então falar com a galera do trabalho. Então, comecei a minha investigação com o pessoal do trabalho. Gente, coitada E, dessa menina. Assim, pra mim, ele já Das tinha duas, né? me Mas dito que... eu acho que faz muito sentido, porque eu acho que quando você passa por essa situação, eu ia ficar muito querendo saber a verdade. Eu também, eu não ia aceitar não saber. Você mais que eu ainda. Nossa, eu ia ficar revoltado, eu ia esganar ele até ele soltar toda a verdade. Mas como é que você acredita nele? Eu acho que ela fez mais certo. Não, ela ela foi vai- atrás das pessoas. Na base da tortura. Tortura. Tortura física. Prende, amarra ele numa cadeira. Bota ele num quarto escuro, né? Não, mas assim, ela fez Eu certo, também porque ia. ela foi atrás das pessoas, porque não dá pra confiar nele. Não dá, ia ele tirar não é uma pessoa uma- confiável. Uma semana de atestado no trabalho e ir atrás de todo mundo É. pra interrogar, bater as informações, se essas informações estão batendo. Eu ia informar pro RH do serviço, falar, esse homem é louco, esse homem não bate Esse bem homem não. me chifrou. Esse- Ia falar isso pra RH da Eu falei, empresa. oi, eu sou a corna, eu queria falar com o RH. Vocês precisam demitir esse homem Esse hoje, homem, porque ele me esse- traiu. Ele vai mentir pra vocês também, vai mentir o currículo, com certeza, mentir o currículo também. Tinha ficado com 3 meninas do trabalho, mas que fazia muito tempo, que não tinha sido nada sério, que ele não tinha se apaixonado por elas. Afinal, né, ele não gostou de ninguém como ele gostava de mim. E aí eu fui na real descobrindo que não tinham sido 3, mas na verdade 8 meninas. Nossa, mas pro Contam setor comigo, inteiro. né? Empresa Ele inteira. ficou com o andar inteiro. Você vai no RH, é ele que tá lá também. A empresa parece uma casa de swing já. Vai chegar na menina do RH pra falar, então, esse homem aí, ele é louco, ele tá mentindo pra todo mundo. Aí fala assim, ué, ele é meu namorado. O meu namorado? Aí vai chamar- Ué, mas eu também namoro Vai ele. chamar o presidente da empresa. Ué, mas eu também namoro ele. Ele namorava a empresa inteira. Acho que 8 contando comigo. Depois tem que refazer a conta. E aí fui passando tudo pra namorada 1, né? Falei assim, olha, não somos só 2, tá? Somos uma galera aqui, somos tipo 10. Uma seita. É tipo o pessoal em Lost encontrando mais vítimas a todo momento. Toda hora aparece mais um sobrevivente do avião. Toda hora descobrindo mais um setor do Gente, avião que nós não sobreviveu. estamos sozinhos, de repente é uma sociedade. De repente aparece o Rodrigo É Santoro. uma cidade inteira. Você lembra que o Rodrigo Santoro apareceu em Lost? Eu lembro que ele morreu rapidinho, né, coitado? O brasileiro tinha que morrer rápido. Mas ele apareceu, né? Ele morreu, acho que numa picada de aranha, não foi? Foi uma picada de aranha, mas que ele não estava morto. E enterraram ele vivo. Enterraram ele vivo e aí sim ele morreu. Nossa, não, mas essa foi meio absurda, né? Mas Ele não precisava passar por isso. foram humilhar o brasileiro, né? E aí ela... até porque ela estava completamente escondida, né? Ninguém sabia que ela existia e ela também não tinha acesso às pessoas, né? Ao ambiente de trabalho que eu tinha, né? E aí eu fui relatando pra ela tudo que eu tinha descoberto e falei... Elas abriram um sindicato dentro da empresa. Não, a gente vai ter que se sindicalizar, não tem como. É muita gente. A gente vai ter que abrir um sindicato dentro da empresa. Reivindicar direitos. O pessoal do chat reclamando de spoiler de Lost. Não, assim, peraí. Ai, gente, spoiler de Lost. Aí é por foda, favor, né, gente? O negócio aconteceu há 30 anos atrás. Spoiler de Titanic. A gente fala que o navio afunda, todo mundo fica chateado. Spoiler da Bíblia, Jesus morreu. Não me não, diga gente, isso. não dá, Não me né? diga isso. Aí vocês forçaram. Ele tá com você desde 2017, porém,
a jornada de traição do Divo se iniciou em 2019, tá? Porque aqui eu descobri que tem umas meninas aqui que ele ficou em 2019. Ele ficou em 2020, 2021, e em 2022 ainda conseguiu iniciar um namoro comigo. Percebo, a pandemia não o parou. É mesmo! A no meio da pandemia. A pandemia não o parou. Se brincar, piorou, porque ficou mais fácil de ficar isolado. É. Na pandemia que ele deve ter chifrado adoidado. Foi aí que ele começou, o grande planejamento dele começou em 2019. É. Ou seja, foi aí que a mente dele aflorou. Nossa. Ele teve tempo de criatividade. Comigo, já namorando você. E aí eu descobri que ele tinha tentado namorar uma dessas meninas também, né? Ele tinha falado que nenhuma ele tinha se apaixonado, né? Mas descobri que uma dessas meninas que ele ficou antes de mim, ele tentou namorar. Que ele falou pra ela que ela era o amor da vida dele. E até em casamento ele a pediu. E isso porque eu tô falando das que ele ficou, porque tem. Agora imagina se ele evolui o esquema e casa com várias. Isso é contra a lei, né? Hoje em dia tudo dá pra dar um jeitinho, né? Acho que ele não conseguiu ficar e que ele dava em cima, enfim, insistia assim e vinha sempre com uns assuntos tipo de que mudaria a vida por essas meninas. E oferecia carona, oferecia ajuda material, assim. Eu falei, gente, o negócio estava, assim, realmente ficando bem assustador. À medida em que eu ia descobrindo as coisas, eu ia ficando, tipo assim, mais espantada. E fui passando tudo pra namorada 1. E aí, claro, né, a gente se uniu na nossa dor de chifrudas, amantes e, enfim, coitadas. tudo que a gente estava descobrindo que a gente era. Na real, a namorada 1 era a namorada oficial, né? Então ela só foi realmente corna. Ela foi a primeira, né? Ó, você só foi corna, menos mal, né? Eu fui Paciente corna e zero. amante. Paciente zero. E aí, A originária. descobri também. A origem. Isso porque Cornas, a origem. Tinha gente no chat falando que era Orphan Black. A primeira Orphan Black. Divo tem 2 empregos. E aí eu descobri isso de um emprego. Do outro emprego, eu não sei, né? Isso Ele traía as empresas também. Ele levava informações de uma empresa pra outra. Empresas rivais. Ele dava um jeito de trair até na relação profissional dele. E aí, Tinha 8 no empregos. outro emprego eu só sei que ele realmente não falava pra ninguém que ele namorava e assumia uma postura de solteiro. Ele fazia Então, espionagem provavelmente, né? empresarial. Provavelmente ele já devia estar ali investindo pesado. Até porque essa empresa que ele trabalhava não fica aqui no Rio. Ela fica em outro lugar. E aí, é um lugar perto. E aí, assim, outra cidade mais perto. E aí, nessa última vez. Queremos detalhes, qual cidade? Ele ia ter que ir no presencial, Esconde Mauá. A empresa pagaria a passagem de avião. Ele falou que não ia de avião, que ele ia de carro. Tá. São Paulo? Não, mas se é uma cidade perto... Mas tem avião? Não, mas São Paulo não tá tão perto. Será que talvez Juiz de Fora? É. Porque Juiz de Fora tem aeroporto, mas ao mesmo tempo tá perto do Rio. É umas 3 horas, né? Olha, eu já vou ajudar ela a fazer a investigação. Mas São Paulo dá pra ir de carro também. Não dá, mas já não é... Mas é distante, Já não é né? uma cidade perto. Juiz de Fora tá mais próximo. Gente, mas por que você vai escolher se torturar assim, né? Mas ele falou que achava muito melhor ir de carro, porque lá era muito difícil de chamar Uber. Então tá, né? E que ele preferia ir de carro. E aí agora eu já imagino que era pra facilitar ali, né, as saídas do Divo. Aí, obviamente, eu e a namorada nos unimos, viramos amigas. E, galera, não estamos com ele, tá bom? Pelo amor de Deus. Quando nós duas descobrimos tudo, a gente mandou, assim, ela mandou uns xingamentos, eu ainda mandei um textão, assim, que eu sou meio dramática, né? Expondo toda a minha indignação. Eu faria muito mais com textão. Ele ia ter um espetáculo. Tinha nada, E será assim, que ia? e assim você fica subestimando, você espera você fazer uma coisa dessa pra você ver. Nossa, mas eu fazer uma coisa dessa a essa altura do campeonato? Gente, mas olha o nível da situação. Eu vou apagar todas as nossas fotos juntos. Um textão só? É. Um textão só? Não, tem que ter uma briga presencial, tem que ter um escândalo. De repente quebrar a casa dele. Uma baixaria, tem que ter uma baixaria, gente. Tem que brigar na rua. Mas ela é uma moça de classe. Ela é de classe. Ela é de classe. Eu não sei se eu teria Você tá a classe mais dela. barraqueiro. Eu seria mais baixo. Você tá meio Eu quero ser rampeiro. conhecido como baixo. Eu quero ficar conhecida como a vulgar. Você tá bem rampeirinho. Falando que eu realmente tinha descoberto tudo, que aquilo tava, tipo assim, cara, você me destruiu, né? Porque realmente você conseguiu me destruir. E aí o que aconteceu? Ele me bloqueou.
Poxa, acho que ele ficou chateado. Mas me bloqueou. E uma coisa muito curiosa, assim, é que ele sempre dizia isso, né? Cara, eu tenho 2 empregos, pra justificar, né, a falta de tempo do grande trabalhador brasileiro. Eu tenho 2 empregos e eu tô abrindo uma empresa. Então, assim, Gente. eu acho que de alguma maneira, né, ele já tava dando ali o recado. Cara, eu tenho 2 namoradas e, ó, tô sempre aqui em busca da terceira. Como eu descobri que o meu namorado já tinha namorada, versão respondendo perguntas com... Aqui, gente, ela vai responder perguntas junto com a namorada 1. Ah, porque elas se conheceram. Elas se conheceram. Como eu descobri que o meu namorado já tinha namorada, versão respondendo perguntas com a namorada 1. Olha, Passado. uma coisa que vocês perguntaram muito foi a questão do aniversário. E aí, você quer falar alguma coisa? No aniversário, né, a gente não costumava comemorar no dia do aniversário dele e pra mim tudo bem também, gente. Eu também não fazia questão de comemorar no dia do aniversário dele. A gente costumava se ver no final de semana e eu fazia um E, gente, tem muita gente shippando as duas, tá? Ah. As pessoas já estão criando fanfics. Gente, elas são amigas. É, elas Mas as foram unidas pelo pessoas já estão destino. esperando um final feliz entre elas se relacionando. Mas Calma meio- aí também. Mas meio que seria tudo. Se Nossa, acontecesse, realmente. seria tudo. Ia ser demais mesmo. bolo às vezes. E a Laura ela já comia com ele, né, Eu saía pra comer, então eu nessa eu tava ganhando, né? Mas eu não passava nenhum ano novo, nem Natal. Mas eu acho bom falar que o Divo ganhava 2 festas de aniversário, né? Porque ele ganhava 2 bolos. É. E o seu, você Isso ainda você não fazia tinha mais, o seu né? bolo. Eu fazia. Eu, pelo menos, só comprava. Mas ele comemorava assim, então meio que se dividindo entre a gente. E, de novo, férias, feriado, final de semana era dividido. E pra gente... não era algo tão atípico, porque a gente já estava acostumado com aquela narrativa de que ele tinha essa demanda muito alta no trabalho, então a gente, já estava meio que se acostumando, né, com essa limitação de tempo. Que ele tentava compensar de alguma maneira, ou encontrando a gente em algum momento durante a semana, ou fazendo alguma coisa muito especial pra gente. E também, não foi sempre assim, né? Ficou assim quando ele começou a namorar com a Laura. Mas, pra mim, o que ele dizia, que como... Gente, é fascinante isso, né? Eu tô meio chocada aqui vendo elas conversando porque elas viraram amigas. Que situação improvável. Não, e não só isso. É bom porque a gente tem os 2 lados, né? Pois é. É interessante de ver. Tipo, são 2 perspectivas completamente diferentes, né? Nossa, que bom que elas se uniram. Pra gente, né, Né? no caso. Porque Pra gente poder saber das coisas que eu tô adorando Afinal de saber. contas, elas têm muita coisa em comum, né? Que só elas vão entender. Sim. Ninguém mais vai entender além delas o que elas passaram. A empresa dele trabalha com uma coisa específica, que acontecem coisas no final de semana e que realmente acontecem coisas no final de semana, mas não precisava dele, né? Ele E trabalha com o quê? falava pra Jogo mim do bicho? que ele era necessário nesses momentos, Sim. então eu acreditava que ele tava trabalhando. Inclusive, ele E ele dizia- mandava foto, Ele mandava foto. várias fotos, meio que comprovando. E outra coisa também, E uma assim... coisa também, tipo, que eu... Elas desesperadas. É muita coisa pra contar, gente. Uma coisa que eu queria muito, que a gente não teve acesso, é uma foto desse divo. Mas é porque... Porque acho assim, que- gente, será que ele era bonito? Porque imagina se o homem era feio. Porque talvez ele fosse bonito, né? Porque ele era meio jacu. ela falou que A menina falou era que ele meio ficava Chico se Bento. passando de Chico Bento. O caráter dele não era bom, apesar dele esconder isso, né? Mas Será que eu pelo menos espero, ele era assim, bonito? Eu espero que ele pelo menos fosse bonito por Pra ter- conta é. delas, coitadas. Porque Porque elas se são bonitas? se elas são bonitas. Se elas passaram isso e o homem ainda era feio... Nossa, aí é muito não. sofrimento, Aí é né? muito sofrimento. Se for sofrer, pelo menos que tenha sofrido por um homem bonito. É. Sofrer por um feio. Ai, nosso chat tá apostando que é feio. Tá todo mundo falando, Tá aposta todo mundo que é feio. apostando que é feio. Oh, meu Deus. Eu nunca pedi foto. Eu também nunca pedi foto e ele mandava por livre e espontânea vontade. Porque ele sustentava o personagem. Tem que ficar de olho, porque se a pessoa quer provar muito que ela tá num lugar, eu já acho meio estranho. Sim. Mas Agora, outra né? coisa Agora, também hoje em dia eu às acho bem vezes, estranho. no mesmo dia ele se dividia entre a gente. Eu lembro uma vez que teve um aniversário que eu ia, e eu chamei ele pra ir, ele falou que não poderia, que ele ia tentar adiantar umas coisas do trabalho. Aí ele tava comigo, ele me levou no aniversário, depois eu descobri que ele te encontrou, ele ficou com você, aí depois ele ainda voltou pra me buscar no aniversário. Meu Deus. E aí ficou comigo e depois voltou pra te encontrar. Gente, imagina o carrossel de mentira que esse homem tem que fazer pra passar por uma situação dessa e é apenas um dia normal pra ele. Ele tem que mentir pra uma que ele vai fazer alguma coisa, ele mente pra outra pra ele sair, mas depois ele vai voltar. É meio Armani, né? Os tapas e beijos. É Então, profissional. Ou a gente O dividia... malabarismo que ele fazia, gente, pra tudo dar certo. Ele se empenhava, se empenhava. Pois é.
Vocês perguntaram muito se eu já encontrei alguma coisa da Laura ou se a Laura já encontrou alguma coisa minha. E não, gente, a Laura até que ela não procurava, né? Mas eu ofuscava a casa dele sim, até porque ele morava sozinho, né? E nunca achei nada de outra mulher na casa dele. E inclusive a gente dividia a mesma escova de dente. Isso é, assim, pra quem tá pedindo beijo, nossa, fica tranquilo, a gente já trocou saliva. A gente já trocou saliva. Não e, precisa de mais. inclusive, a gente dormia do mesmo lado da cama. Então a gente dividia travesseiro, lençol, escova de Meu dente. Deus, gente, elas já estavam mais unidas do que elas imaginavam. Imagina! Assim, tudo bem que elas compartilhavam outra coisa também específica que era muito mais íntima, né? É muito mais íntimo que uma escova de dente, vamos combinar. Vamos combinar. Vamos ser adultos aqui, que teve um detalhe que elas compartilharam por muito tempo, que Bem é mais bem mais íntimo. íntimo. É. O que é uma escova de dente, né? E muito mais. E bom, se eu já desconfiei de alguma coisa, a única vez que eu desconfiei mesmo foi quando eu vi o perfil da Laura no YouTube, né? Que foi 2 semanas antes da gente descobrir tudo. Não preciso nem falar, né? A intervenção divina. Então foi tudo Carlos muito Acutis. pertinho, né? E ele tinha me dito que era o perfil da namorada de um amigo, que provavelmente ele entrou com o celular dele, que tava com o perfil da namorada. E só que eu não acreditei muito nessa história, né? E eu tava cobrando ele pra ele falar com esse amigo pra ele confirmar essa história, né? Mas obviamente era mentira. Mas foi, gente, foi muito pertinho, né? Foi muito perto. As Tipo, coisas uma hora ou aconteceram muito outra rápido. a gente ia Muito se rápido. esbarrar. E depois disso, inclusive, teve o aniversário dele, né? E da mãe dele eu também nunca desconfiei nada. Mas nesse aniversário dele, a mãe dele deu uma película de celular pra ele e uma capinha de celular. Ah, agora eu vou ter que fazer uma pausa aqui, gente. É porque esse vídeo delas eu queria passar na frente, porque é muito bom. Eu sei que todo mundo ia querer ver. Mas tem uma informação importante que vocês precisam saber antes, que é essa daqui, ó. Uma pergunta que fizeram que ela respondeu, e depois ela vai falar mais a fundo. Mas perguntaram sobre a família, que é uma coisa muito importante, né? E a família dele sabia das duas? Sabia. A família sabia. A mãe dele sabia. E o pior, ela não só sabia, ela ajudava na mentira pra manter as duas. Porque as pessoas falaram, nossa, mas elas nunca conheceram a mãe dele. Sim, gente, as duas conheceram a mãe. A mãe mentia igual ele. Gente, aquela música da Kate Bush. Qual música da Kate Bush? Mother stands for comfort. Isso, inclusive, teve o aniversário dele, né? E da mãe dele eu também nunca desconfiei nada. Mas nesse aniversário dele, a mãe dele deu uma película de celular pra ele e uma capinha de celular. De aniversário, porque ele tinha acabado de trocar de celular. Só que a película que ela deu era uma película de privacidade. Gente, olha Aquela só. película- Gente, olha que mãe louca também. Que família louca é essa? Como que a mãe planeja junto com o filho a mentira pras namoradas? E por quê? Por qual motivo a mãe vai fazer isso? Que loucos. Que gente Você louca. não vê o que a pessoa tá usando. Aquilo dali eu achei estranho. Nunca tinha achado nada estranho, nunca. Mas aquilo dali eu achei estranho, ainda mais que ela sabia desse acontecimento do YouTube, né? Então, eu achei aquilo muito esquisito. Sim, ela tava realmente, assim, empenhada em ajudar. Ele ia esconder tudo, né? Não, mas aí também, assim, em relação a celular, tipo, a gente não desconfiava porque você já tinha mexido no celular, nunca tinha encontrado nada. Sim. Eu nunca fui de muito pedir pra ver, mas quando ele usava o celular, ele usava do meu lado sem problemas, mas uma coisa a gente descobriu ele mudava os nossos nomes pro nome do amigo dele nos contatos. Então, quando ela ligava, ou se eu ligasse, ia estar ali o nome do amigo dele. Mas eu fui enquanto Nossa, mas ele tinha que Mas mudar ele isso todo trocava dia? todos os encontros, ele trocava... Todo dia? Meu Deus, não Ou é talvez elas possível. não conferiam, né? Quando elas estavam com ele, elas não iam ligar pra ele. Então não tinha É. como saber, né? estava com ele, eu nunca vi ninguém ligar pra ele. Eu nunca fui de ligar mesmo, não. Eu mandava... A gente se falava... E assim, a gente se falava muito por mensagem. Tanto eu e ela com ele, né? Então ele mantinha a gente muito atualizada de tudo que ele tava fazendo. Inclusive, assim, ele ia no mercado. Ele me mandava foto que ele tava no mercado. E a gente nem pedia. Então a gente também não ficava naquela coisa de... Nessa paranoia também. de saber onde que ele tava. Porque ele sempre tava em contato. Ele nunca, sumia total, assim. Bom, vocês estão perguntando também se ele saía na rua com a gente. Sim, né? Gente, óbvio que ele saía na rua com a gente. Saía normal. A gente era namorada dele, óbvio que a gente saía na rua. Só que vocês estão achando que a gente mora em cidade minúscula. Gente, a gente mora no Rio de Janeiro. Tá? É fácil, Ele né? pode sair na Zona Sul e ninguém da Zona Sul conhece alguém da Zona Oeste. É assim, tá? Pra vocês ficarem sabendo. Inclusive, na Zona Oeste, ninguém conhece todo mundo da Zona Oeste, Nem não. na Aqui Zona é bem Sul. grande. Zona Oeste é gigante, Aqui né? é bem grande. Exato. E o mesmo restaurante que pode ter na Zona Oeste também tem na Zona Sul, tá? Então,
calma aí também, né, gente? Calma aí. Não, isso era tranquilo dele fazer, né? Inclusive, ele mentia até essa questão de, por exemplo, ele tinha ido num restaurante com a Karen e eu falava assim, cara, vamos em tal restaurante. Aí a gente ia, ele falava que ele nunca tinha ido. Sim. E, inclusive, Óbvio, né? o seu restaurante preferido foi o que ele me levou na primeira vez que eu saí com ele. Pois é, né, gente? Que legal. E assim, a mesma coisa. Por exemplo, eu já tinha ido com ele em um restaurante e ele falava pra Karen que ele nunca tinha ido. Então era assim. Ele mentia muito, né, gente? Uma coisa que ele mentia que eu não entendo porque é a questão dele cortar o cabelo no barbeiro. E ele me dizia que quem cortava o cabelo dele era o pai. É mentira. Que ele ia no Ah, barbeiro. ele criava mentiras. Ele era mitomaníaco a níveis extremos, além da relacionamento Era tipo uma delas. mentira plus, só pra membros. Essa aqui é só pra membros premium, essa DLC, mentira. DLC. Uma DLC, uma mentira extra, assim, mentir. Sem motivo. Sem motivo. E, tipo, sabe, uma mentira desnecessária, né? Por que ele não pode falar pra ela que ele ia no barbeiro cortar o cabelo? Exatamente. Então, assim, sempre que ele aparecia de cabelo cortado, meu pai foi lá em casa e cortou meu cabelo. E ele sustentava a mentira. Ele lembrava o que ele falava pra ela, e ele lembrava o que ele falava pra mim, e não confundia as mentiras. Sim, inclusive em relação a nomes, perguntaram se ele já confundiu o nome. Não, ele nunca confundiu o nome. Acho que apelidos ele já confundiu, mas por ser assim um apelido carinhoso, a gente também não estranhou, assim. E foi tipo no máximo 2 vezes. Não foram muitas vezes. Bom, e como eu falei, comigo, né, ele era o próprio Chico Bento, então ele, enfim, não conhecia muita coisa, não sabia muita coisa, sempre, enfim, tentando passar uma certa ingenuidade, assim. E comigo não tinha nada disso não, gente. Era só duas pessoas diferentes. Gente, a história é muito louca. bizarro, gente. Essa pessoa não pode prender esse homem, não. Vamos prender ele. Então, quando estava no banheiro, teve uma advogada que mandou mensagem falando que dava pra processar. Então vou processar. Vamos Ela ajudar elas a falou, processar, gente. Vocês sobem aí o chat que eu falei o nome dela e li a mensagem dela. Ela explicou tudinho que dava pra processar. Era então muita vamos. coisa que dava Bora, pra processar. vamos ajudar elas. Eu vou ali na delegacia. A Mariah Carey, quando ela tava noiva daquele milionário lá, Processou. eles terminaram, ela processou ele pra ocupar o tempo dela Aham. e ganhou. Está desperdiçando o E tempo ganhou. dela. Mas não era assim não, ele sabia fazer as coisas, sabia tudo. Não tinha nada disso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca comi tal coisa. Ele que costumava me apresentar as coisas, inclusive. Então, Já era diferente. pra você, ele era, tipo, uma pessoa super vivida. E pra mim, ele era uma pessoa que, tipo, meio intimidada, assim, assim, Gente, com que novidade. bizarro. Vocês perguntam também se ele procurou a gente. Não, gente, ele não procurou a gente. Também não precisa, né? Acho que não tem muito que ele possa falar pra melhorar a situação dele, não. Então, é isso. E nunca pediu desculpas, enfim, né? Nem no dia que ele, na última interação que eu tive com ele, nem ali ele teve, assim, a coragem de me pedir desculpa. Aí, gente, agora aqui só pra finalizar, uma história de quando a mãe dele ajudou ele a mentir. Uma história bem bizarra, bem doentia. Do primeiro vídeo Só pra que você finalizar. separou, né? Só pra finalizar. Namorado há 3 anos, já tinha uma namorada há 8 anos. Versão respondendo às perguntas. Então, vou começar pela pergunta mais perguntada, que é: a família sabia? Sim, os pais sabiam. Os pais se relacionavam tanto comigo quanto com a namorada 1. Gente, É claro que a loucura, isso é namorada filme de 1, terror. né, já estava ali há muito mais tempo do que eu. E o relacionamento deles eu acredito que era mais próximo. Mas eu fui apresentada, né, como namorada da mesma maneira. Almocei com os pais, dava presente Gente, isso é filme de terror. É só esperar o momento da morte. pra mãe. Fui no jogo de futebol, já fui em jogo de futebol com o Divo e com o pai dele. Os pais moravam perto da casa dele, então era comum a gente estar na casa dele e os pais aparecerem, ou a gente ir até a casa dos pais. Até a minha irmã já foi tomar café comigo e com o Divo na casa dos pais dele. E a namorada 1 era super próxima também, enfim. E a família, de certa maneira, também corroborava com as histórias do Divo. Então, a mãe falava pra gente, em alguns momentos, que realmente Sabe o que eu tô o filho- pensando? Imagina a família, porque a família, beleza, a família é toda mentirosa, né, também. Mas aí ele tinha a personalidade dele lá com a namorada 1. Aham. Imagina a família vendo ele mentir na frente deles, uma personalidade Assim, que não existe. Pelo jeito, a família também era do mesmo jeito, né? Imagina ele falando, tipo, eu sou o Chico Bento do shopping, não sei o que lá, blá blá blá. E a família pensando, Mas essa família devia ser louca igual. Devia ser uma loucura familiar. Porque assim, não é qualquer família que sustenta isso, ele não
não. tava só levando, sei lá, a amante, que já é bizarro, né? Mas ele Outra ele personalidade. era outra pessoa Ele tinha na frente dela. Ele tinha que encarnar outra personalidade. E a família via isso. Trabalhava muito, ela também reforçava algumas histórias, assim, quando acontecia alguma situação, né, que a gente poderia desconfiar. Isso aconteceu muito com a namorada 1, né, por exemplo. Ela... eu dei um perfume, uma vez eu dei um perfume para o Divo, e aí a namorada 1 viu aquele perfume, ele não usava perfume, e aí ela perguntou, né, tipo, que perfume é esse? E aí ele falou que a mãe que tinha dado para ele. E aí ela acreditou. Ok, sua mãe deu um perfume pra você. Aí uma vez, ela tava na casa dos pais e, sem ela perguntar nada, a mãe, partiu da mãe dele falar pra ela: ah, não, porque eu dei um perfume pra o meu filho, né, para o Divo, e... a namorada 1 nem tinha perguntado nada. Gente, olha que loucura. E aí me lembra, que curioso, ela fechando o ciclo, porque ela começa falando que quando ela viu a ligação da namorada 1, sem saber que ela existia, o que ele disse pra ela foi: vamos passar na casa da minha mãe, que a minha mãe vai te comprovar que foi ela que ligou. Por isso que ele falou aquela história mal contada da Por mãe. isso que ele queria, sem mais nem menos, mudar o trajeto pra casa da mãe, porque a mãe ia ajudar na ele. mentira e ia livrar ele, só que ele não conseguiu. E aí caiu. Se ela tivesse ido pra casa da mãe dele, teria dado ruim. Ia ter dado ruim. Ela ia continuar acreditando. Porque a mãe ia dar a confirmação. Sim, fui eu que liguei. Que mulher desgraçada. E foi aí que ruiu tudo, que a máscara caiu. Gente, essa história é fascinante. E se você quiser saber mais ainda, ela tá postando coisas lá no TikTok dela, tá bom? A Laura Kurban. Sigam ela lá se você quer saber mais. Até pra saber o desfecho dessa amizade dela, né? Com a diva. Apesar de que tem muita gente shippando, né, gente? Mas elas são amigas, tá bom? Amigas, mulheres. E eu quero saber de vocês. Vocês já passaram por alguma coisa assim? Conhece alguma história parecida? Algum sim. namorado de vocês já mentiu nesse nível pra vocês? Ou outras histórias de mitomaníacos também, né? Que eu sei que você sempre tem histórias de mitomaníacos. Todo mundo alguma vez na vida é vítima de um mitomaníaco. Eu odeio mentira.